Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Eu queria dizer para vocês que primeiro, feliz ano novo, bom 2025 para todos nós. E eu queria dizer o seguinte: eu vou começar o ano montando uma sequência de vídeos que vai ser similar ao que você veria num curso de introdução à microeconomia, tá? Então, aprender a pensar como economista, aprender a estruturar o raciocínio do jeito que os economistas estruturam. Então, é um curso bem introdutório. Eu acho que bem focado para esse público que tem interesse pelo assunto, mas nunca foi formalmente uma aula, por exemplo, de micro e tal, ok? Então, aonde que a coisa toda começa, né? Por que economia é importante? Economia é importante por causa da escassez. A gente não tem quantidades infinitas de tempo, de dinheiro, de recursos, de nada disso. Então, a gente tem que fazer escolhas. Por causa da escassez, a escassez ela gera umas restrições para a gente. E aí a gente tem que fazer escolhas, o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, né? Que decisões a gente vai tomar? Eu vou, por exemplo, viajar no fim de ano para uma praia no Nordeste, ou eu vou pegar esse dinheiro para renovar, para trocar, não sei, o carro, os pneus do carro que estão muito ruins, estão velhos. Então tem um trade-off aí, que a gente chama em inglês de trade-off, né? Eu tenho que fazer uma escolha entre uma coisa e outra, mas por quê? Porque no fundo tem uma restrição. Nesse caso é a restrição do orçamento. A restrição orçamentária, né, de quanto que eu posso gastar, e isso está associado à minha renda e tudo. Então, teoria econômica, teoria micro, ela começa isso, a gente entender as escolhas das pessoas. E a gente entender que essas escolhas são feitas sob restrições. E isso vai gerar o que a gente chama de trade-off, né? A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você está abrindo mão de alguns minutos da sua vida que você poderia estar lendo um livro, ou você poderia estar vendo alguma coisa no TikTok, não sei. Você está fazendo uma escolha de uma coisa, abrindo mão de outra. Isso está na base de tudo em economia. Nesses modelos que a gente chama, né, do agente econômico, normalmente a gente vai fazer uma hipótese crucial de que a pessoa é racional. Eu vou também dar alguns exemplos quando a gente age de modo irracional, porque tem exemplos importantes sobre irracionalidade, né? Mas agir de modo racional não significa as pessoas, mas ninguém é racional. É verdade que ninguém é plenamente racional. Mas o sentido econômico do termo falar, as pessoas são racionais, é que elas estão meio que escolhendo com um conjunto de informações que ela tem o que parece ser o melhor possível para elas. E aí elas não vão cometer erros sistemáticos, tá? Então assim, você pode errar numa escolha, você pode tomar uma decisão errada, é óbvio, é natural. Só que você não vai errar sistematicamente a mesma coisa ao longo do tempo, certo? Então é isso que é ser racional em economia, você parar, pensar, fazer implicitamente. No livro texto, lá vai ter um modelo em que você, né, faz a matemática, o que é a escolha ideal, ótima, o ponto de máximo, não sei o quê. No mundo real, eu tenho o gerente de uma firma tomando uma decisão, ele não vai fazer a matemática assim tão explícita, né? Mas ele vai agir como se. Então é isso que é importante, ele vai agir como se ele fosse o cara do meu modelinho matemático, entendeu? Tentando maximizar, por exemplo, a empresa vai tentar maximizar lucro, certo? Vai ser a função objetivo dela. As pessoas vão tentar maximizar a sua felicidade, em economia a gente chama de função utilidade. Sujeito a restrições. A empresa tem as regras que ela tem que seguir, tem as restrições da tecnologia, as pessoas têm suas restrições de tempo, sua restrição orçamentária, né? Então, é sempre isso. O arcabouço fundamental é sempre escolha sujeito às restrições. E aí o que é legal é que você, a partir daí, você deriva, você vê o que é a escolha ideal. Então, sei lá, aumentou o preço da margarina, né? E se eu gosto de margarina, eu vou comprar um pouco mais de manteiga, eu vou procurar uma outra marca. Você vai ver, essas escolhas vão mudar quando algumas coisas na economia mudarem, quando alguns parâmetros na economia mudarem. Então o preço, por exemplo, subiu de um bem, você compra menos dele. E o preço do negócio caiu, você vai comprar mais dele. E aí tem umas coisas interessantes, que é, por exemplo, se isso ficar muito caro o preço do pãozinho, não só a demanda por pão vai cair, mas também vai cair a demanda por manteiga, que é um bem complementar ao pão. E por aí vai, tá? Então essa foi a nossa introdução em quase 5 minutos. E eu queria ressaltar isso. Economia é teoria da escolha. É como a gente escolhe as coisas e o que isso implica. Os trade-offs que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E não é só para coisas econômicas, não. Como eu falei, o que você vai escolher de fazer com o seu tempo também é uma escolha. Tá bom? Então a gente se vê na próxima Fala Dudu.
Até lá, um abraço.